Das exuberantes florestas tropicais aos áridos desertos, nosso planeta abriga uma vasta gama de recursos naturais. E abaixo da superfície, escondido nas profundezas da crosta terrestre, encontra-se uma substância que tem alimentado nosso mundo moderno: o petróleo. Neste vídeo exploraremos os países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Essas reservas, muitas vezes chamadas de ouro negro, representam a riqueza potencial de uma nação e sua influência no cenário global. Junte-se a mim enquanto mergulhamos nas profundezas dessas nações ricas em petróleo, descobrindo as formações geológicas que abrigam esses valiosos recursos e o impacto que eles têm nos países que os possuem. Descubra quais países lideram em reservas de petróleo, detendo as chaves para essa fonte de energia finita, porém essencial. Nossa jornada começa na América do Sul, em uma terra abençoada, com incrível biodiversidade e vastos recursos naturais, a Venezuela. Esta nação detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta, impressionantes 300 bilhões de barris, a maioria dos quais localizada sob a bacia de Maracaibo. Imagine, se puder, uma paisagem pontilhada de torres de petróleo imponentes, extraindo um óleo cru espesso e viscoso, conhecido como óleo pesado. Este óleo pesado, embora abundante, apresenta desafios únicos para a extração e refino, exigindo tecnologias inovadoras e investimentos significativos. A faixa do Orinoco, na Venezuela, uma formação geológica maciça, contém a maior parte dessas reservas. Esta região, que se estende por centenas de quilómetros, é um testemunho da magnitude da riqueza petrolífera da Venezuela. No entanto, a jornada do subsolo até o mercado global é complexa. A instabilidade política e económica, juntamente com as sanções internacionais, têm dificultado a capacidade da Venezuela de capitalizar totalmente suas vastas reservas. A indústria petrolífera, antes próspera, enfrenta um futuro incerto, um lembrete severo da intrincada relação entre recursos naturais, geopolítica e prosperidade econômica. Apesar desses desafios, a Venezuela continua sendo um jogador importante no mercado global de petróleo. Suas reservas, um gigante adormecido, têm o potencial de remodelar o cenário energético caso o país supere seus obstáculos atuais. O destino dessas reservas e da nação que as detém está em jogo, um capítulo crucial na história contínua do petróleo. A magnitude das reservas de petróleo da Venezuela é difícil de compreender. Imagine um volume equivalente a mais de 170 mil vezes a Grande Pirâmide de Gizé. Este vasto mar subterrâneo de petróleo tem o potencial de abastecer o mundo por gerações futuras. No entanto, extrair e refinar esse óleo pesado é um processo complexo e caro. A Venezuela depende de parcerias com empresas internacionais e tecnologia avançada para liberar todo o potencial de suas reservas. A faixa do Orinoco, onde grande parte desse petróleo está localizada, é um testemunho do poder da natureza. Esta maravilha geológica, formada ao longo de milhões de anos, guarda a chave para o futuro energético da Venezuela. Ao sairmos da Venezuela, levamos conosco um sentimento de admiração pela magnitude de suas reservas de petróleo, mas também um lembrete preocupante dos desafios e complexidades que acompanham recursos tão abundantes. Nossa próxima parada nos leva à Península Arábica, lar do Reino da Arábia Saudita, uma terra sinônimo de riqueza e influência no mercado petrolífero. Com uma estimativa de 266 bilhões de barris em reservas comprovadas, a Arábia Saudita é, há muito tempo, uma força dominante no mercado global de energia. Imagine vastos desertos aparentemente infinitos, onde, sob as areias escaldantes, se encontram alguns dos maiores e mais acessíveis campos de petróleo do mundo. Essas reservas, resultado de milhões de anos de processos geológicos, moldaram o destino da Arábia Saudita, transformando-a em uma potência econômica. O campo de petróleo de Ghawar, um verdadeiro gigante entre os campos de petróleo, exemplifica o domínio saudita.
Com mais de 2.400 km², ele é tão vasto que pode ser visto do espaço. Este único campo é responsável por produzir uma parte significativa do suprimento mundial de petróleo há décadas. A influência da Arábia Saudita se estende muito além de suas fronteiras. Como o maior exportador de petróleo do mundo, suas decisões de produção têm um efeito cascata nos preços globais da energia, impactando economias e indústrias em todo o mundo. O reino tem grande influência na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, consolidando ainda mais seu papel como um jogador-chave no cenário energético global. Mas a Arábia Saudita também está ciente da necessidade de diversificar sua economia, reconhecendo que a dependência do petróleo não é uma estratégia sustentável a longo prazo. O reino está investindo pesado em fontes de energia renováveis e outros setores, visando garantir seu futuro econômico em um mundo em transição para longe dos combustíveis fósseis. A jornada da Arábia Saudita é um testemunho do poder transformador do petróleo, mas também um lembrete de que mesmo os recursos mais abundantes são finitos. Os esforços do reino para diversificar sua economia oferecem um vislumbre de um futuro onde o petróleo pode não ser mais a força motriz que já foi. A visão dos campos de petróleo da Arábia Saudita é uma prova da engenhosidade humana. Projetos de infraestrutura maciços, de oleodutos a refinarias, são um testemunho de nossa capacidade de extrair e processar esses valiosos recursos. No entanto, o impacto ambiental da extração e do consumo de petróleo é uma preocupação crescente. A Arábia Saudita está tomando medidas para mitigar sua pegada ambiental, investindo em tecnologias mais limpas e práticas sustentáveis. A vasta riqueza petrolífera do reino permitiu que ele investisse em infraestrutura, educação e saúde, transformando a vida de seus cidadãos. No entanto, a distribuição dessa riqueza e a necessidade de diversificação econômica contínua permanecem desafios constantes. Ao deixarmos os desertos da Arábia Saudita, ficamos maravilhados com a escala de suas reservas de petróleo e o impacto que elas tiveram no mundo, mas também com uma sensação de expectativa para o próximo capítulo do reino, enquanto navega pela paisagem energética global em evolução. Nossa exploração agora nos leva ao norte, para o Canadá, uma nação conhecida por sua impressionante beleza natural e abundantes recursos naturais. Embora não seja frequentemente associado a gigantes do petróleo como a Venezuela ou a Arábia Saudita, o Canadá possui a terceira maior reserva de petróleo comprovada do mundo, estimada em impressionantes 170 bilhões de barris. Imagine vastas florestas e lagos cristalinos, dando lugar a uma paisagem única. As areias betuminosas de Alberta. Esses depósitos, uma mistura de areia, argila, água e betume, possuem um imenso potencial energético. Extrair petróleo dessas areias é um processo complexo e intensivo em energia, que exige tecnologias inovadoras e uma gestão ambiental cuidadosa. Caminhões gigantescos, maiores do que qualquer um que você provavelmente já viu, percorrem a paisagem, transportando as areias betuminosas para as instalações de processamento. As areias betuminosas do Canadá têm sido uma fonte de prosperidade econômica e, ao mesmo tempo, de preocupação ambiental. A indústria gera empregos e contribui significativamente para a economia canadense. Mas o impacto ambiental da extração e do processamento continua sendo um tema de debate. O Canadá enfrenta o desafio de equilibrar o desenvolvimento econômico com a gestão ambiental, buscando extrair seus recursos petrolíferos de forma responsável, minimizando sua pegada ecológica. O mundo observa atentamente enquanto o Canadá desenvolve e implementa novas tecnologias e melhores práticas para o desenvolvimento sustentável das areias bituminosas.
A escala das operações de areias bituminosas do Canadá é realmente impressionante. Imagine enormes minas a céu aberto, algumas cobrindo áreas maiores do que grandes cidades, onde as areias bituminosas são extraídas. O processo de separação do bitume da areia e da argila requer enormes quantidades de água e energia, levando a pesquisas e inovações contínuas em reciclagem de água e tecnologias de redução de emissões. O compromisso do Canadá com a responsabilidade ambiental é evidente em seus rigorosos regulamentos e esforços contínuos para recuperar terras afetadas pela mineração de areias bituminosas, devolvendo lentamente a paisagem ao seu estado natural. A história das areias bituminosas do Canadá é um testemunho da engenhosidade humana e da busca constante por novas fontes de energia. À medida que a tecnologia avança e a consciência ambiental cresce, o Canadá está pronto para desempenhar um papel de liderança na formação do futuro do desenvolvimento das areias bituminosas. Ao nos despedirmos do Canadá, levamos conosco um sentimento de admiração pela imensa escala de seus recursos de areias bituminosas e pelos esforços contínuos para equilibrar o crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental. Nossa jornada agora nos leva ao Oriente Médio, à antiga terra do Irã, uma nação mergulhada em história e cultura. Sob seus desertos e montanhas encontra-se outro tesouro, uma estimativa de 158 bilhões de barris de reservas de petróleo comprovadas, garantindo seu lugar como um jogador importante na arena energética global. Imagine montanhas imponentes, vastos desertos e planícies férteis, todos abrigando depósitos significativos de petróleo. As reservas de petróleo do Irã não estão concentradas em um único local, mas espalhadas por todo o país, um testemunho de sua diversidade geológica. O campo petrolífero de Azadegan, um dos maiores do Irã, exemplifica a riqueza petrolífera da nação. Este enorme campo, descoberto no final do século XX, tem o potencial de impulsionar significativamente a produção de petróleo do Irã. No entanto, a indústria petrolífera iraniana tem enfrentado seus próprios desafios. Sanções internacionais, impostas devido a tensões geopolíticas, têm dificultado sua capacidade de desenvolver plenamente seus recursos petrolíferos e exportá-los para os mercados globais. Apesar desses desafios, o Irã continua sendo um produtor significativo de petróleo e suas vastas reservas garantem sua importância contínua no cenário energético global. O futuro da indústria petrolífera do Irã está intimamente ligado às suas relações políticas e diplomáticas com o resto do mundo. As reservas de petróleo do Irã não se limitam aos campos de petróleo convencionais. O país também possui vastas reservas de gás natural, tornando-se um player importante no mercado global de gás também. A visão de petroleiros iranianos navegando pelo Estreito de Hormuz, uma via navegável vital para o comércio global de energia, ressalta a importância estratégica das exportações de petróleo e gás do Irã. A riqueza petrolífera do Irã desempenhou um papel significativo em sua história, moldando sua economia, política e relações com outras nações. A futura prosperidade econômica do país está intimamente ligada à sua capacidade de aproveitar plenamente seus recursos energéticos. Ao sairmos do Irã, ficamos com a sensação da rica história do país e do papel vital que suas reservas de petróleo desempenham em seu presente e futuro. Nossa parada final nos leva ao Iraque, uma nação conhecida por suas civilizações antigas e, mais recentemente, por sua história turbulenta. Sob sua paisagem devastada pela guerra, encontra-se um recurso que guarda a chave para sua recuperação e prosperidade futura. Cerca de 145 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo. Imagine vastos desertos, rios antigos e planícies férteis, todos abrigando o potencial para a riqueza petrolífera. As reservas de petróleo do Iraque estão concentradas em alguns campos supergigantes, tornando-os altamente valiosos, mas também vulneráveis a interrupções. O campo petrolífero de Rumaila, um dos maiores do mundo,
exemplifica o potencial petrolífero do Iraque. Este enorme campo, descoberto na década de 50, tem a capacidade de produzir milhões de barris de petróleo por dia. No entanto, décadas de conflito e instabilidade cobraram seu preço na indústria petrolífera iraquiana. A infraestrutura foi danificada, o investimento tem sido escasso e a produção tem flutuado. Apesar desses desafios, o Iraque está determinado a reconstruir sua indústria petrolífera e recuperar sua posição como um grande produtor de petróleo. Empresas internacionais estão retornando, o investimento está fluindo e a produção está aumentando gradualmente. A visão de poços de petróleo queimando no céu noturno, uma lembrança sombria dos conflitos passados, está lentamente dando lugar ao zumbido das plataformas de perfuração e a promessa de um futuro melhor. A riqueza petrolífera do Iraque é crucial para sua reconstrução e desenvolvimento. As receitas das exportações de petróleo estão financiando projetos de infraestrutura, criando empregos e melhorando o padrão de vida. No entanto, o Iraque enfrenta o desafio de garantir que sua riqueza petrolífera beneficie todos os seus cidadãos e não agrave as desigualdades sociais e econômicas existentes. A comunidade internacional está desempenhando um papel de apoio na recuperação do Iraque, fornecendo assistência técnica, ajuda financeira e cooperação em segurança. Ao concluirmos nossa jornada no Iraque, ficamos com a sensação de esperança de que esta nação, rica em história e recursos petrolíferos, possa superar seu passado e construir um futuro mais próspero para seu povo. Nossa jornada pelos gigantes do petróleo mundial revelou a imensa escala dessas reservas e seu impacto no cenário global. Do petróleo pesado da Venezuela às areias betuminosas do Canadá, essas nações têm o poder de abastecer nosso mundo por décadas. Mas também destacou os desafios e responsabilidades que acompanham recursos tão vastos. A necessidade de práticas de extração sustentáveis, proteção ambiental e distribuição equitativa de riquezas são primordiais. Obrigado por assistir. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos informativos.